Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, irmão César! Bom dia, professor Léo! Bom dia, Escola de Profeta! Bom dia, você de casa também! Muito bom começarmos mais um dia falando do nosso Deus. César, você dormiu bem? Dormi, graças a Deus. Como é bom você acordar tão bem e não só isso, mas ir para a sala de aula e estudar a palavra de Deus. A melhor coisa da nossa vida é estudar. Quero desejar para você que está em casa também um bom dia abençoado. Mais um dia se iniciou, um dia em que nós podemos ter a certeza que nós vamos sair deles vitoriosos. Posso dizer uma coisa para você, não deixe de fazer o ano bíblico. O ano bíblico é a essência de podermos ir ao rumo a Canaã. Não deixe, continue. Não só isso, né, César? Mas sim, compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas possam receber aquilo que você também recebeu. Não é muito importante isso? E não só isso. Deus precisa ser espalhada. Exatamente. Não só isso. Entre lá no canal. Tem 2 canais, Maísa Ribeiro Oficial, e tem um outro, Escola de Profeta Adventista. Vá lá e se inscreva, deixe o seu like e se torne nossa família também. Que nós, aqui de um lado, estamos orando por eles e tenho certeza absoluta que de lá eles estão orando por nós também, né, César? É verdade. Isso é prazeroso. Mas antes disso, César, de nós começarmos um novo dia, nós vamos fazer o quê? Vamos orar ao nosso Deus. Convido você que está em casa e a congregação que também está aqui para que nós possamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Criador do universo, da terra, louvado seja teu nome, Senhor, pelo privilégio e a chance de podermos estar diante do teu trono de graça, Senhor Deus, e que cada manhã nós podemos, Senhor Deus, tirar grandes lições que eu tenho certeza que o Senhor Deus fala ao nosso coração. Quero te entregar, Senhor Deus, cada um que está ouvindo esse ano bíblico, Pai de amor, que possa transformar o coração deles, que eles possam sentir a presença do Espírito Santo, ele ouvir cada palavra, Senhor Deus, que é dita aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela manhã que o Senhor Deus nos concedeu, pelo estudo da Tua palavra, Senhor. Fica conosco agora, te pedimos a Tua presença, em nome do Teu Santo Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então agora, para darmos continuidade para a honra e glória de Deus, iremos louvar o Senhor com o hino de número 159, a um novo nome lá na glória. Já foi sim. Pecador eu era assim, porém, graças encontrei em Jesus. Deu-me prontamente seu perdão, deu-me vida, paz e luz. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Eu resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou. Junto à cruz prostei-me com temor, ao sentir-me um vil pecador. Mas o céu abriu-se, então eu vi o meu nome escrito ali. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Eu fui resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou.
glória, aleluia, salvo estou. Foi seu sangue que me livrou, pela eterna graça, louvo a Deus, para o celeste vou, usar um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu, santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu, usar um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu, eu fui resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou. Muito bem, César, chegou um momento muito bom que eu gosto muito, que é decorar a palavra de Deus na nossa mente. E onde é que se encontra esse texto, César? Agora nós vamos recitar o texto que está em Êxodo 25, no verso 8. Então vamos contar até 3 para que o pessoal aqui, você aí também de casa, acompanhe e façamos essa recitagem desse verso ao nosso Deus. Pode contar? 1, 2, 3. Êxodo 25, 8. E me farão santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Muito bem, você que está em casa aí, e principalmente os que estão aqui, vamos mais uma vez no Ano Bíblico estudar a Palavra de Deus que enriquece a nossa mente e faz nós vencer cada dia. Tenha um bom dia para você e vamos juntos estudar o Ano Bíblico. Bom dia para você aí de casa, que bom que você está aqui novamente conosco. Estávamos com saudade de você, né? Que bom que nós agora vamos estudar a Palavra de Deus. E eu trouxe aqui para vocês uma miniatura daquilo que nós vamos estudar hoje. Porque a nossa referência, se você baixou aí o seu guia, e eu espero que você tenha baixado o seu guia, e você tenha o guia aí na sua casa, na sua mão, você vai ver que as referências de hoje estão lá no livro de Êxodo, do 38 ao 40, e no livro Patriarcas e Profetas, do capítulo 30. Pensa, nós já estamos no capítulo 30 do Patriarcas e Profetas. Quantas coisas nós já não aprendemos, não é verdade? E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Nós vamos aprender sobre a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, como foi que isso foi construído e o significado disso tudo. Se você nunca teve a oportunidade de entender sobre esse assunto, louvado seja Deus, que você está conosco e você vai aprender junto com a gente o que o Senhor Deus quis ensinar ao povo de Israel ao pedir que eles construíssem um tabernáculo. Nós já estamos estudando a história de Israel já há alguns dias, não é isso? Já há um tempinho. E nós vimos que quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma ordem para Moisés. Lá em Êxodo 25, 8, que nós decoramos esse texto, não é isso? Nós aprendemos, memorizamos ele. E lá diz em Êxodo 25, 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus tinha um sonho, um plano. Qual era o sonho e o plano de Deus? Habitar no meio do povo. Deus queria habitar no meio do povo de Israel. Só que nós aprendemos também e estudamos que o povo de Israel enfrentou algumas dificuldades, não é isso? Por causa da murmuração, da incredulidade, da idolatria, e tudo isso foi meio que atrapalhando a obra de Deus. Moisés não pôde de maneira tão imediata construir esse tabernáculo, porque o povo havia se corrompido, né? Eles haviam erguido um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no monte. Então pensa, a obra de Deus sofreu um atraso. E aqui fica uma lição espiritual muito importante para nós, para você aí de casa. Os nossos pecados, as nossas dificuldades,
as nossas apostasias, né? Nos afastamos do Senhor muitas vezes. A gente pensa assim, só quem vai sofrer com isso sou eu mesmo. Não tem problema nenhum. Na realidade, não é bem assim. A obra de Deus sofre, não é isso? A obra de Deus atrasa, porque nós estamos recalcitrando, nós estamos atrasando a obra de Deus. Então, nós precisamos parar para pensar nisso. E a obra sofreu um pequeno atraso. Mas o plano de Deus não mudou. Deus ainda queria habitar no meio do povo. E pensa, Deus tinha pedido a Moisés para Moisés subir ao monte, se encontrar com ele. E lá Moisés passou 40 dias e 40 noites. E Deus mostrou para Moisés uma miniatura do que havia lá no céu. Moisés viu o santuário que havia no céu. E aí Deus falou assim, agora você vai fazer algo semelhante na terra, porque eu quero que a minha casa também esteja na terra. E aí Moisés desceu do monte e passou para o pessoal, para o povo de Israel, qual tinha sido a sua visão, a visão que Deus havia dado a ele, da casa dele. E Moisés começou a explicar e dizer, cada um terá que trazer suas ofertas com um coração voluntário. E o povo de Israel ficou muito feliz. E começaram a trazer ofertas e mais ofertas e tantas ofertas que Moisés teve que dizer o quê? Basta, já deu e ainda sobra. Pensa só. Nós muitas vezes paramos para pensar nos defeitos do povo de Israel, não é mesmo? A gente fica falando, nossa, aquele povo murmurava, não acreditava nos milagres, mas está aí um grande exemplo para imitarmos, o exemplo do povo de Israel. Trouxeram tantas ofertas que Moisés teve que dizer, já tá bom, não precisa mais. Nós temos que aprender isso do povo de Israel, não? Temos que imitar os bons exemplos. Mas então, Moisés dá essa instrução para o povo de Israel, vamos fazer uma casa ao Senhor. E aí, imagine só, o arquiteto desta obra era Deus. Moisés, o mestre de obras, ia cuidar de tudo para que tudo funcionasse. Mas ele precisava de homens escolhidos, os ajudantes de obra. E Deus escolheu esses homens a dedos. Pensa só, se você fosse fazer uma obra tão grande, tão importante e solene como essa, que tipo de pessoas você escolheria? Que tipo de pessoas estaria na tua equipe? A gente já pensa nas melhores, não é isso? Deus também tinha algumas características que chamavam a atenção dele. Que tipo de pessoa Deus pediu para Moisés escolher? Com as seguintes características: pessoas que fossem devotas a Deus, tivessem devoção ao Senhor, espírito de sacrifício, zelo e liberalidade. Olha que características importantes. Eu quero ler para vocês, porque isso está aqui no livro Patriarcas e Profetas, no parágrafo que começa assim. Enquanto a construção do santuário estava em andamento, nesse parágrafo que você achou aí em casa, nesse finalzinho desse parágrafo diz assim: as murmurações dos israelitas e as visitações dos juízos de Deus por causa de seus pecados estão registradas como advertência às gerações posteriores. E sua devoção, olha só as características, devoção, zelo e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença manifestarão o espírito, o mesmo espírito de sacrifício, ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem. Olha só como o coração daquele que é tocado pelo Espírito Santo se move, quer dar o melhor ao Senhor. Uma casa construída para Deus não deve ser deixada em dívida. Olha que orientação tão importante que vem do céu para nós. Ao construir uma casa ao Senhor ou levantar um templo para a honra de Deus, nós precisamos prestar atenção nesse detalhe. A casa do Senhor não deve ser erigida em meio de dívidas. Imagina, isso desonraria o Senhor, pois desta maneira ele é desonrado. Uma porção suficiente para realizar o trabalho deve ser dada livremente, a fim de que os operários digam, como fizeram os construtores do tabernáculo: não tragais mais ofertas. E eu sei, às vezes a gente fica aí de casa pensando assim, né? E nós também pensamos, mas fulano não doa, mas fulano não coopera. Coopere você. Faça você o seu melhor, dê a melhor oferta,
Tenha o espírito de liberalidade quando se tratar da obra de Deus, porque você está oferecendo isso ao Senhor, e para o Senhor nós temos que dar o melhor, assim como o povo de Israel deu naquela época. Eles deram o melhor. E aí nós vamos partir para conhecer um pouco da casa de Deus. Nós já entendemos que Deus escolhe homens com características específicas. Ele olha da terra e busca quem pode me ajudar nesta obra. Preciso de pessoas com essas características. E nós temos que pedir ao céu, Senhor, nos dê essas características para que o Senhor nos escolha para essa obra tão preciosa e solene, não é? E para nós conhecermos um pouco da casa de Deus, veja só que interessante. Aqui na minha miniatura, vocês vão perceber que tem uma parte externa, não é isso? Que era chamada de pátio. E aqui nós temos o próprio santuário, que era dividido em 2 cômodos. A casa de Deus tinha 2 cômodos. Tinha um lugar santo e o lugar santíssimo, certo? Era bem simples a casa do Senhor. E agora nós vamos aprender um pouquinho do que cobria esse santuário. Você sabia que o tabernáculo no deserto tinha 4 tipos de cobertura? É bem legal isso, né? Vou mostrar aqui para vocês a primeira cobertura do tabernáculo. Quando o sacerdote entrava no santuário, era essa cortina que ele avistava. Era a cortina mais bela, bem trabalhada, de linho, retorcido. E ele tinha várias cores, azul, carmesim e púrpura. E nessas cores eram desenhados anjos de ouro. Pensa que cobertura tão especial. E ela tinha um significado muito especial. Quando o sacerdote entrava no santuário de Deus, ele olhava para cima, era como se ele avistasse o céu, o trono de Deus, onde os anjos têm prazer de estar adorando a santidade do Senhor. Pensa que especial. Mas não só isso. É nos revelado em Hebreus que os anjos têm uma participação na história da redenção. Eles ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos aqui representados no santuário também representam a participação, o trabalho dos anjos no plano da redenção, em favor de mim e em favor de você. Olha que especial, não é isso? Mas tinha uma segunda cobertura. E essa segunda cobertura era de peles de cabra. Só isso, bem branquinha. Olha que lindo. O significado dela é mais lindo ainda. Significava a pureza do caráter de Cristo, sem mácula, perfeito, divino. Não é lindo? Que especial. Mas também havia uma outra cobertura, e essa cobertura era de peles de carneiro, tingida de vermelho. Essa aqui é fácil de saber o que representa, não? Representa o sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo. Que especial. Mas, por último, nós tínhamos uma cobertura não tanto atrativa. Ela era uma cobertura impermeável, uma cobertura de proteção, pele de texugo. E essa cobertura era justamente para não despertar a atenção dos estrangeiros. Porque no santuário existia muito ouro, o povo de Israel era muito rico. Então, para que as outras nações não ficassem de olho grande, né, no santuário do Senhor, foi dada ao santuário essa proteção. Não era atrativo aos olhos de quem passava por perto. E isso é exatamente o que nós vemos se referindo à natureza humana de Cristo. Isaías diz que não havia beleza nem formosura, nada que chamasse atenção, nada muito glorioso, né? Mas dentro de Cristo havia a divindade, imagina isso. Então, a aparência de Jesus não chamava tanto atenção. E assim é representada aqui essas 4 coberturas que cobriam o santuário. Mas aqui no pátio, nós também tínhamos coisas bem especiais. Logo aqui de entrada, o pessoal se deparava com esse móvel. Sabe como é que ele era chamado? O altar de sacrifício. Ele era um móvel assim quadradinho. E ele era feito de madeira de acácia, mas era coberto de bronze. E ele tinha 4 argolas e 2 varas, onde os levitas enfiavam dentro dessas argolas para poder carregar esse móvel. Esse era o móvel maior que existia no santuário.
Ele era bem grande. E era pesado. E os levitas tinham que carregar no ombro esse móvel. Pensa só, a gente às vezes pensa que levita só cantava, né? E não, levita não só cantava, eles trabalhavam duro. Era eles que faziam todos os ajustes aqui no santuário de Deus. Então eles tinham que levar esses móveis nos ombros. E só para você ter uma noção, do tempo que eles passaram no deserto, eles chegaram a mudar 40 vezes. E os levitas estavam lá postos para levar os móveis do Senhor. E o que acontecia aqui nesse altar de sacrifício? O nome já está dizendo, né? Aqui era onde eram queimados os sacrifícios que eram trazidos pelos ofertantes. E esses sacrifícios simbolizavam o quê? O sacrifício de Jesus. Exatamente isso. Esse é o primeiro passo que um adorador tinha que dar para se aproximar de Deus. Ele tinha que aceitar o sacrifício em favor dele, o sacrifício de Cristo Jesus. E nesse altar haviam 4 chifres, um em cada ponta. Chifre, nós já sabemos, ele significa poder, não é isso? E é exatamente isso que queria dizer, o poder do sacrifício de Jesus e os 4 cantos simbolizando os 4 cantos da terra. Porque essa é a extensão do sacrifício de Cristo, ele alcança o mundo inteiro, né? Glória a Deus por isso. Mas passando aqui do altar de sacrifício, antes de passar, não posso esquecer, eu preciso ler com vocês uma coisa muito linda. Olha só, pega aí o seu livro, na página 251. O meu é 251, não sei o seu, mas o parágrafo começa assim, ó. Toda manhã e tarde, olha que especial, toda manhã e tarde um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação de Jeová. Mais à frente desse parágrafo, você vai encontrar a seguinte informação. O apóstolo Paulo aponta para esses sacrifícios como uma ilustração do que os seguidores de Cristo devem tornar-se. Diz ele, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Olha isso, como é que devem ser as nossas ofertas ao Senhor. Nós devemos nos esforçar para que se aproxime o máximo possível da perfeição. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Consegue imaginar isso? O melhor deve ser oferecido para Deus. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Que especial isso, não? Nós devemos sempre ofertar ao Senhor o melhor que temos e o melhor que somos. Mas, indo um pouquinho para mais perto de Deus, nós estamos nos achegando mais, não? Temos a pia. Olha que especial esse móvel, a pia. A pia era feita de bronze. E se você for em Êxodo 38, você vai encontrar essa informação que eu vou te dizer. Aqui diz que a pia foi uma oferta das mulheres de Israel. Olha aí a participação das mulheres na obra do Senhor. Mulher também tem que se envolver, não é isso? E elas ofertaram algo muito especial para Deus. Ofertaram seus espelhos. Olha que lindo. O sacrifício, a oferta delas, queria dizer o seguinte: Deus é mais importante para mim do que minha beleza ou minha vaidade. E com esse material que foi ofertado por essas mulheres, foi feita a pia, que era onde o sacerdote e o sumo sacerdote tinha que se lavar para poder oficiar o sacrifício ou entrar no tabernáculo do Senhor. Eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. As mãos deveriam ser consagradas para o serviço de Deus. Os pés deveriam também ser consagrados para o serviço de Deus. Quero te perguntar, o que você anda fazendo com as suas mãos para o Senhor? O que você anda fazendo com os teus pés para o Senhor? Já parou para pensar? Às vezes usamos as nossas mãos para coisas que desagradam a Deus.
E às vezes vamos com os nossos pés para lugares que desagradam a Deus. E temos que pensar, porque as nossas mãos e nossos pés devem ser consagrados para o serviço de Deus. E isso o sacerdote fazia diariamente. Ele lavava as suas mãos, lavava os seus pés para oficiar no sacrifício. Simbolizando aqui um ato de purificação. A palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá Deus. Não tem como. Para você se aproximar de Deus, você precisa andar em santidade. Você precisa ter uma vida consagrada. E o sacerdote tinha que entender isso ao fazer essa purificação. Imagine. Em que momento da nossa história, da nossa vida cristã, acontece essa purificação? Eu sei que a gente tem que ser purificado diariamente, mas há um passo. Depois que você aceita o sacrifício de Cristo, você tem que fazer o quê? Se batizar, né? Simbolizando o batismo, entregando a sua vida a Cristo. Olha que especial. E toda vez que o sacerdote, ele ia lavar as mãos, ele olhava na água e via o seu reflexo. Olha que especial, o significado que há por trás disso. A lei do Senhor, ela nos mostra a nossa realidade. Ela nos mostra os nossos defeitos e os nossos pecados, né? Para que a gente possa ir até Cristo Jesus e Ele nos purificar. E que lição tremenda e especial nós conseguimos tirar desse único móvel que havia aqui na frente do tabernáculo, a pia, né? E passando desse móvel, quer dizer, antes de passar, eu quero ler com você uma informação. Está aqui na página 249 no meu livro, com um parágrafo que começa assim: de acordo com as suas funções, foi indicado ao sacerdote uma veste especial. Eu quero muito que você atente ao que nós vamos ler agora, porque é muito, muito lindo. Mais para o final do parágrafo diz assim: a Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com o sapato nos pés. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vai para o culto e vem com o sapato todo sujo. Entra na igreja e a igreja fica toda cheia de terra, toda suja, não é isso? Lá, no tempo de Moisés, os sacerdotes não podiam entrar com o sapato nos pés. Eles tinham que tirar os sapatos. Por quê? Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Já parou para pensar nisso? A sujeira ia profanar o santuário de Deus. Quer dizer que no santuário de Deus não pode ter sujeira. Não pode ter nada meio bagunçado, meio sujo. Nós temos que cuidar da casa de Deus. Na casa de Deus, não deve as coisas ficarem de modo relaxado, jogado, papel esquecido, não é isso? Igreja suja, não, tem que ser um lugar limpo, o mais limpo possível, porque é a casa do Senhor. Senão nós acabamos que profanando um lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. Toda a contaminação do coração e do corpo. Quando nós vamos à igreja, nós temos que ir com a melhor roupa, a roupa mais limpa que nós tivermos. Nós não usamos roupa de trabalho, não é isso? Temos que usar a roupa mais especial que temos para ir à casa do Senhor. Temos que ir de maneira asseada, bem organizada, cabelo penteado, né, limpos, asseados. Era assim que os sacerdotes iam na presença de Deus e é assim que nós devemos vir à presença do Senhor ao entrar no seu santuário. E eles tiravam os sapatos dos pés para respeitar o local, para não trazer sujeira de fora. Pensa que coisa tão especial. Deus estava querendo ensinar a eles o quê? Que ordem, asseio, higiene é resultado de santidade. Quando você é santo e vive na presença de Deus, você é alguém limpo. Sujeira não combina com Deus. Não é legal isso? Muito especial que nós estamos aprendendo, não? Mas agora nós saímos do pátio, porque aqui no pátio haviam apenas 2 móveis, o altar de sacrifício, né, o altar de holocaustos, e a pia, que era onde o sacerdote se purificava. Mas se a gente vai agora um pouquinho mais perto de Deus, e agora a gente entra aqui
no primeiro cômodo da casa de Deus. Lá tinham 3 móveis. Tinha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. Nós vamos falar primeiro da mesa. A mesa era feita de madeira de acácia. Era uma madeira muito resistente, né? E era coberta de ouro. Pensa, as coisas do Senhor eram tremendamente lindas. E nessa mesa, que haviam 4 argolas também e os varais, né? Que eram colocados para poder, então, os levitas carregarem. Né? Em cima dessa mesa tinham 2 colunas de pães, que davam 12 pães no seu total. E o que nós podemos aprender desta mesa de pães? Veja só, o pão era um reconhecimento de que Deus dá sustento aos seus filhos. Não é isso que o salmista diz? Que nunca viu um justo desamparado nem mendigar o pão? Os 12 pães simbolizavam ali a manutenção, o sustento do Senhor para os seus. Por 40 anos o povo de Israel comeu do maná que caía do céu. Deus os sustentou durante 40 anos. Da mesma maneira como Deus sustenta os seus filhos de maneira física, Ele também sustenta de maneira espiritual. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. E os 12 pães simbolizavam ali as 12 tribos. Deus cuida de todos. Deus ama todos. Ele faz nascer o sol sobre o justo, sobre o injusto. Veja como Deus é maravilhoso. E aí, nós aprendemos aqui que esse pão simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Você lembra que Jesus disse uma certa vez: eu sou o pão da vida, e quem come de mim não morrerá. Que especial isso, não? Esse pão ali simbolizava Cristo Jesus. E é graças ao sacrifício de Cristo Jesus que a terra ainda brota comida para nós comermos. Que grandioso! É por causa do sangue de Jesus que nós temos diariamente o pão sobre a nossa mesa. E a mesa estava ali, essa mesa com pães, estavam ali no lugar santo para lembrar o sacerdote de quem é que sustentava a nação de Israel. Agora, você conheceu a Cristo, aceitou o sacrifício de Jesus, você se batiza e entrega a sua vida, agora você tem que aprender a andar com Deus. E o aprender a andar com Deus é o estudo da palavra diariamente. Isso que você tem feito conosco, isso que você tem todos os dias pegado o seu ano bíblico, feito, você está andando com Deus, você está comendo das palavras da vida, o pão da vida, a palavra do Senhor. E indo mais adiante, nós agora encontramos um outro móvel, que é o candelabro. Que especial era o candelabro? Ele era feito todinho de ouro. Pensa como que era isso. Olha que especial era esse candelabro. Ele foi feito com 34 quilos de ouro. Pensa, sabe? Só o candelabro, quanto que daria hoje? 34 quilos de ouro. Quanto que não daria isso? Calcule você aí de casa e coloca nos comentários quanto você acha que daria 34 quilos de ouro no dia de hoje. Porque foi assim que foi feito o candelabro. E ele tinha 7 hastes, né? 7 lâmpadas. E essas lâmpadas nunca se apagavam porque o sacerdote tinha a obrigação de estar sempre repondo o azeite dessas lâmpadas. E assim a luz brilhava continuamente. Você tem alguma lembrança de que Jesus tenha dito: eu sou a luz do mundo? Jesus falou isso, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz da tua vida e da minha vida. E Ele nos ilumina para que possamos brilhar também, porque Ele diz: vocês são a luz do mundo. Pensa que especial. E nós já sabemos, né, já estudamos isso já algumas vezes, que o azeite na Bíblia, na palavra de Deus, significa o Espírito Santo. Então, nós aprendemos algo muito especial. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nos batizamos, agora vivemos com Deus, lendo a sua palavra diariamente, e assim o Espírito Santo recai sobre nós diariamente, continuamente, sem nunca se apagar a chama do testemunho. Que grandioso isso, não? Muito especial. Agora, eu quero mostrar para vocês o terceiro objeto que havia aqui no lugar santo, que era o altar de incenso. Ele era também feito de madeira de acácia e era coberto de ouro. Pensa, devia ser muito especial entrar nessa casa, não? Ouro para todo lado, que coisa majestosa.
para você ver que para Deus, o ouro, né, no céu não tem esse valor que nós damos aqui na terra, nós pensamos ouro, nossa, lá no céu o asfalto, né, da cidade de Deus é de ouro. Então aqui está o altar de incenso e ele servia para uma coisa muito prática. O altar de incenso, ele era feito de madeira de acácia coberta de ouro. Ele tinha um propósito muito prático de aromatizar aos redores do santuário de Deus. Era um cheiro muito bom, uma especiaria que Deus havia pedido que os homens escolhidos preparassem e fizessem. E quem ia chegando perto do santuário já sentia um cheiro, um aroma agradável. E aquele incenso que o sacerdote queimava ali diante da cortina, do véu que separava do lugar santo para o lugar santíssimo, subia como as orações do povo de Israel, com um aroma agradável. Simbolizava as orações do povo de Deus. Que especial, não é isso? E eu quero ler para você uma coisa muito linda que nós vimos aqui no Patriarcas e Profetas, na página 251. Eu quero muito que você ache esse parágrafo. Na oferta do incenso, o sacerdote era levado. Quero muito que você leia isso, porque é muito especial. Na oferta do incenso, o sacerdote era levado mais diretamente à presença de Deus do que em qualquer outro ato do ministério diário. Como o véu interno do santuário não se estendia até o alto do edifício, a glória de Deus manifestada por cima do propiciatório era parcialmente visível no primeiro compartimento. Quando o sacerdote oferecia incenso perante o Senhor, olhava em direção à arca e, subindo a nuvem de incenso, a glória divina descia sobre o propiciatório e enchia o lugar santíssimo. E muitas vezes ambos os compartimentos de tal maneira que o sacerdote era obrigado a afastar-se para a porta do santuário. Como naquele cerimonial típico, o sacerdote olhava pela fé ao propiciatório que não podia ver. Assim, o povo de Deus deve hoje dirigir suas orações a Cristo, seu grande sumo sacerdote, que, invisível aos olhares humanos, pleiteia em seu favor no santuário celestial. Amém! Glória a Deus por isso. O mesmo ato que aquele sacerdote fazia, que pela fé ele via a arca do Senhor e ele erguia as orações ali em favor do povo de Israel, Cristo está fazendo por nós lá no lugar santíssimo. Muito lindo, que especial. Agora, indo para o último compartimento, nós encontramos um único móvel, a Arca da Aliança. Esse era o móvel mais especial do santuário, porque era daqui que Deus se comunicava com o seu povo. Essa caixinha aqui era feita de madeira de acácia e coberta de ouro. E dentro dela tinha algumas coisas muito especiais. Tinha o maná, tinha o potinho de maná, né? Eles recolheram uma porção do maná e colocaram lá dentro, simbolizando que Deus os mantinha, Deus os sustentava. Tinha a vara de Arão que havia florescido, né? Então, Deus dizendo, eu é que guio, eu que sou o governante de vocês. E tinham as tábuas dos mandamentos, tábuas especiais, né? Que Deus havia escrito com o seu próprio dedo e entregado a Moisés. E ele colocou aqui dentro da Arca da Aliança, simbolizando o concerto que Deus havia feito com a nação de Israel. Então, a arca era muito especial. E em cima da arca havia o propiciatório, que era feito de ouro, completamente de ouro, era uma peça só. Haviam ali 2 querubins, 2 anjos que se encontravam, as suas asas se encontravam e eles estavam inclinados, olhando para a arca, simbolizando a reverência dos anjos em relação à lei do Senhor e o respeito, e também simbolizando o interesse que as criaturas celestes têm ao plano da redenção estabelecido por Jesus. E essa tampa, né, era conhecida como a tampa da misericórdia, porque era daqui de cima que Deus se manifestava. Descia o Shekinah, a presença de Deus no propiciatório, e era dali que ele falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote, muito especial. E aqui está um símbolo do trono de Deus. Ele que se assenta acima dos querubins e tem como base do seu trono justiça e juízo. Muito lindo, muito especial. E toda vez que Deus falava com o sumo sacerdote, quando Deus queria aprovar, ele fazia recair uma sombra no anjo da direita. E quando ele queria
dizer não e rejeitar, caiu uma sombra no anjo da esquerda e assim ele se comunicava com o sumo sacerdote. Que especial, não? Nós aprendemos todos os móveis da casa do Senhor. Agora você já sabe como era o tabernáculo e os significados de cada peça. Mas ainda há uma parte muito especial, que era as vestes do sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava ali representando o povo diante de Deus. E para o povo, ele representava Deus. Especial isso, não? É exatamente assim hoje. Jesus Cristo está lá nos representando diante de Deus. E a roupa do sumo sacerdote era uma túnica branca por baixo, uma túnica azul por cima, e na barra dessa túnica azul havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Lindo isso, não? E em cima dessa túnica azul havia o éfode, a peça mais linda dessa roupa, porque haviam 12 pedras preciosas que nelas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. E isso era conhecido como o peitoral do juízo, porque o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, levando em seu coração as 12 tribos de Israel. Não é diferente hoje. Jesus Cristo entra na presença de Deus, levando-nos no seu coração e nas marcas de sua mão. Que lindo, que poderoso. E também havia nesse éfode 2 pedras, Urim e Tumim. E era onde também Deus se comunicava, sempre sim pela direita e não pela esquerda. E ele tinha um cinturão em sua cintura e tinha também na sua cabeça uma mitra, né? E nessa mitra havia uma lâmina de ouro escrito Santidade ao Senhor. Gente, que coisa tão linda e especial. Eles eram vestidos para dizer o quê? Santidade ao Senhor. A sua veste revela isso, que você anda em santidade diante do Senhor. Tudo isso é para expressar um pouco de quem é a pessoa de Deus. Tudo isso Deus estava revelando o seu plano, o plano da redenção. E diariamente o pecador vinha aqui, oferecia o seu sacrifício, transferia o seu pecado para aquele cordeirinho, confessava os seus pecados em cima daquele cordeiro. Aquele cordeiro era morto, o seu sangue era aspergido no santuário e uma vez por ano esse santuário era purificado através do trabalho do sumo sacerdote. E os pecados desse santuário, os pecados que estavam registrados no santuário, eram lançados sobre o bode Azazel, simbolizando Satanás, o culpado de tudo, né? É ele que começou toda essa rebelião, então ele se responsabilizará pelas consequências do pecado do povo de Deus. E assim acontecia todos os dias, e assim está acontecendo hoje no lugar santíssimo, lá no santuário celestial. Jesus Cristo está fazendo por nós a expiação de nosso pecado. Por isso, todos os pecados precisam estar confessados diante de Deus, para que Ele possa limpar o santuário e lançar isso sobre Satanás, aquele que foi o originador do mal. E assim nós entendemos um pouco do trabalho de Deus através do santuário celestial. Que coisas especiais nós aprendemos hoje, não? Espero que você tenha gostado muito, que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, você escreve para a gente poder te ajudar mais ainda. E para nós finalizarmos este estudo, eu quero muito que você se atente ao que está aqui em Êxodo 38. Nós falamos que o povo de Israel foi tremendamente liberais, não foi? Aqui no verso 24 do capítulo 38 diz que a quantidade de ouro que foi gastada para a construção desse tabernáculo foi de 1 tonelada. Você tem noção do quanto que dá isso hoje? 1 tonelada de ouro. Se meus cálculos não estiverem errados, vai dar mais de 321 milhões de reais nos dias de hoje. É muito dinheiro, não? Foram cerca de 3 toneladas de prata, de bronze. Quanto dinheiro não foi investido nessa causa tão nobre, tão linda, a causa de Deus? E aí fica uma reflexão. Quanto nós temos investido na causa do Senhor? Temos feito o nosso melhor? Eles teriam dado muito mais se Moisés não tivesse pedido para parar. E aí eles finalizaram essa obra e o capítulo 40 de Êxodo encerra dizendo assim no verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, que tremendo! Homens que foram escolhidos por Deus para fazerem um trabalho para o Senhor, uma obra para Deus aqui nessa terra. E eles finalizaram essa obra conforme tudo que Deus tinha pedido. E no final, o que aconteceu? Deus enche o tabernáculo da sua presença, dizendo: eu aprovo, eu aceito essa obra que você fez para mim. Que grandioso! E diz que naquele momento, Patriarcas e Profetas vai nos dizer que não houve nenhuma ruidosa manifestação, nenhum grito, nada, nenhum barulho, nenhuma criança correndo, nada fora do lugar. Todo mundo estava lá paradinho, em regozijo. Diz que havia um temor solene que repousava sobre todos, inclusive sobre as crianças. Mas sua alegria de coração transbordou em lágrimas de regozijo e murmuravam em voz baixa ardorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse concedido em habitar com eles. Gente, isso aqui é culto. Isso daqui é culto. Quando nós entramos na presença de Deus e somos cheios de um temor, de uma santidade, e aí só lágrimas de gratidão. Senhor, obrigada porque o Senhor concedeu em habitar em meio de nós. Que grandioso! O final do livro de Êxodo é o final da nossa história e da nossa vida. Eu quero dizer isso para você. Nós estamos construindo, não mais agora um tabernáculo físico com materiais de ouro, nada. Nós estamos construindo agora um templo, o nosso caráter diante de Deus. Que o teu caráter hoje seja construído com materiais preciosos, aceitáveis diante do Senhor, para que no final Ele possa encher esse templo da sua glória, e aí você será completamente de Deus, 100% do Senhor, todos os espaços preenchidos pela presença de Deus. Que precioso isso, não? Vamos agradecer a Deus por esse estudo, porque Ele nos revelou tudo isso, Ele nos abençoou com tantas informações. Quero orar com você, vamos nos ajoelhar. Querido Deus e bom Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por coisas tão maravilhosas que o Senhor nos revelou nesta manhã. Agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e porque nela encontramos tudo o que necessitamos para a nossa salvação. Louvamos o Teu nome pelo trabalho que Jesus Cristo está fazendo em favor de nós. Em favor, Senhor, daqueles que aceitaram o sacrifício e se entregaram a Ti. Queremos agradecer, Senhor, porque Tu estás trabalhando em favor da nossa salvação. Queremos implorar que diariamente possamos nos alimentar da Tua Palavra, estar em constante oração para termos continuamente o Teu Espírito Santo e assim, Senhor, um dia possamos estar cheios e repletos da presença do Senhor. Abençoa meu amigo, minha amiga que está em casa, ajude para que eles consigam entender esse estudo e eles sintam mais desejo de Te conhecer, Senhor. Nos santifique para Ti. Assim como estava escrito, Senhor, na mitra do sacerdote, santidade ao Senhor, queremos que também em nossas testas, em nossa vida, esteja escrito santidade ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje, espero que você tenha compreendido. Se você não entendeu, volta ao estudo, faz de novo, mas não deixe esse estudo passar, porque ele é tremendamente importante para nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.